Nível 1. Superfície. Informações amplamente conhecidas, a parte que todo mundo já viu nos livros e documentários. A Grande Muralha da China. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, a Grande Muralha levou séculos para ser construída. Seu objetivo principal era proteger o império de invasões, principalmente de povos nômades do norte, como os mongóis. Apesar do mito popular, não é possível vê-la do espaço a olho nu. O que muita gente não sabe é que várias partes da muralha foram abandonadas, tomadas pela vegetação e praticamente esquecidas, como ruínas perdidas no meio do nada. Dinastia Imperial. Por mais de 2000 anos, a China foi governada por dinastias, famílias que concentravam todo o poder político, militar e cultural. Cada dinastia tinha suas marcas. A Tang trouxe avanços na arte e na poesia. A Ming fortaleceu o comércio e ergueu parte da muralha como conhecemos hoje, e a Qing expandiu o território ao máximo. A queda da última dinastia, em 1912, abriu caminho para a China moderna, mas também para conflitos internos que mudariam tudo. Invenções chinesas. A China é responsável por invenções que moldaram o mundo. A pólvora, que mudou a guerra para sempre. A bússola, que permitiu grandes navegações. O papel e a impressão, que multiplicaram o conhecimento. E ainda existem invenções menos famosas, como o sismógrafo, criado no século II, capaz de detectar terremotos a centenas de quilômetros de distância. Nível 2. Abaixo da superfície. Temas conhecidos por interessados em história, mas não tão populares no senso comum. Terracota de Xi'an. Descoberto por acaso em 1974 por agricultores, o Exército de Terracota é uma obra monumental. São milhares de soldados de argila, cada um com rosto e expressões únicas, guardando o túmulo do primeiro imperador, Qin Shi Huang. Estudos mostram que o solo ao redor contém altos níveis de mercúrio, levando alguns pesquisadores a acreditar que o túmulo central, ainda fechado, pode esconder armadilhas e tesouros. Rio Yangtze e o projeto das Três Gargantas. A maior hidrelétrica do planeta, capaz de gerar 22,5 gigawatts, alterou o curso do Yangtze. A obra deslocou mais de 1,3 milhão de pessoas e submergiu cidades inteiras, incluindo sítios arqueológicos milenares. Há teorias de que alguns desses locais afundados guardavam artefatos históricos que nunca foram estudados. Cidade Proibida. No coração de Pequim, a Cidade Proibida foi residência dos imperadores por quase 5 séculos. Era fechada ao público, e entrar sem permissão era punido com a morte. Muitos acreditam que seus corredores escondem túneis secretos e câmaras ainda não exploradas. Nível 3. Zona Misteriosa. Aqui começam as histórias pouco divulgadas e cercadas de interpretações. O desaparecimento de Gao Gang. Na década de 1950, Gao Gang era um dos homens mais poderosos da China comunista. Acusado de conspirar contra Mao Tse-tung, teria se suicidado antes do julgamento. Mas arquivos secretos indicam que ele foi executado e enterrado em local não identificado, e que documentos sobre o caso foram destruídos. Mapas antigos com a China no centro. Mapas chineses medievais mostram a China como o centro absoluto do mundo. Esse detalhe reforça o conceito de Império do Meio, em que a China se via como civilização superior, com tudo ao redor considerado bárbaro. Alguns estudiosos sugerem que esses mapas podem ter sido usados como propaganda imperial. Cidades fantasmas. Em várias regiões da China, cidades inteiras foram erguidas e permanecem praticamente vazias. Explicações oficiais falam em especulação imobiliária e investimentos antecipados para o futuro. Mas há quem acredite que sejam campos de teste para sistemas de vigilância ou refúgios planejados para crises futuras. Nível 4. Profundezas. Temas mais sensíveis, envolvendo controle social e segredos militares. Experimentos de engenharia social. O sistema de crédito social chinês é um banco de dados nacional que atribui pontuações aos cidadãos com base em comportamento, histórico de dívidas e até opiniões políticas. Pessoas com alta pontuação recebem benefícios. Com baixa, enfrentam restrições como proibição de viagens. Críticos apontam que isso é um mecanismo de vigilância em massa sem precedentes.
Mistérios arqueológicos não divulgados. Há relatos de descobertas de artefatos com tecnologia incompatível com sua época, como objetos metálicos em camadas geológicas muito antigas. Muitos desses achados teriam sido rapidamente confiscados e nunca mais mostrados ao público. Zonas de exclusão militar. Há regiões na China que não aparecem em mapas civis e são completamente fechadas a visitantes. Satélites mostram estruturas misteriosas no deserto de Gobi, incluindo pistas de pouso, marcas geométricas gigantes e instalações que lembram complexos de testes. Nível 5. O abismo. O território mais obscuro do iceberg, onde predominam teorias não confirmadas. Relatos de cidades subterrâneas. Ex-militares e desertores afirmam que existem redes subterrâneas capazes de abrigar milhões de pessoas, com sistemas de transporte e estoques de comida. Algumas supostamente conectam bases militares e bunkers secretos espalhados pelo país. A teoria das origens alienígenas. Algumas lendas chinesas falam de dragões celestiais que ensinaram sabedoria e tecnologia à humanidade. Pesquisadores alternativos sugerem que certos avanços, como a metalurgia precoce e algumas estruturas megalíticas, podem ter tido influência extraterrestre. O Projeto 863. Criado oficialmente em 1986 para desenvolver ciência e tecnologia, há teorias de que o projeto teria ramificações secretas voltadas para armas biológicas, manipulação genética e até experimentos de controle climático. A cidade submersa de Xishen. No fundo do lago Qiandao, na província de Zhejiang, existe uma cidade inteira escondida, Xishen, também chamada de Cidade do Leão. Ela foi construída há mais de 1.300 anos e afundou na década de 1950, quando a região foi alagada para a construção de uma usina hidrelétrica. O mais impressionante é que a cidade ficou preservada de forma quase perfeita. Suas muralhas, templos e esculturas ainda estão intactos, como se fosse uma Atlântida chinesa. Hoje, mergulhadores exploram suas ruínas, mas o lugar ainda é cercado de mistério, e muitos acreditam que possa guardar segredos da arquitetura e cultura da época que nunca chegaram à superfície. Alguns teóricos dizem que Xishen não foi apenas uma vítima de alagamento, mas que teria sido escondida de propósito, para manter certos símbolos e conhecimentos enterrados no fundo do lago.